Você sabia que a autoconfiança, ela é a mãe de todas as habilidades? E uma vez que você é uma pessoa mais autoconfiante, você consegue ter um melhor desempenho, independente de qual seja a área? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, de como você pode se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Meu nome é Wellington Carlos, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui todas as semanas a gente está trabalhando conteúdo técnico, habilidades as quais, se você dominar, você vai conseguir ter um melhor desempenho, você vai conseguir crescer e subir para o próximo nível. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre autoconfiança. A primeira trava que as pessoas têm em relação a isso é a criação de expectativas diante de algo. As pessoas, elas acreditam que elas vão conseguir um determinado resultado em uma habilidade que elas nem ao menos começaram direito. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu estava treinando, né, kickbox. Faz mais ou menos umas 3 semanas que eu iniciei nesse esporte. E eu já criando expectativas, né, para o dia. A gente ia fazer sparring e tudo mais. E eu já criando aquele tanto de expectativa. O que aconteceu? A gente foi lá, a gente fez um bom treino. E no final do treino, a gente fazendo um sparring, eu tomei um golpe, quase fui nocauteado. O que aconteceu? Eu voltei para casa com aquele sentimento, remoendo, me sentindo mal com aquilo ali. Por que eu estava sentindo dessa forma? Porque eu criei muita expectativa para aquele dia. Eu criei um cenário ideal do que ia acontecer e da forma que ia acontecer. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. As pessoas, elas acreditam que elas começam algo e já vão se dar bem naquilo ali. Mas a verdade é que isso acontece na minoria das vezes. Na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa ir, ela erra. Ela ir, ela erra. Ela vai até lá, ela tenta, ela fracassa. Ela volta para casa, ela aprende e ela tenta de novo. Esse é o cenário que geralmente acontece. Mas as pessoas, elas ficam criando um cenário ideal. O que a gente tem que fazer diante de situações que a gente está se inserindo, diante de um esporte novo que a gente inicia, diante de uma habilidade nova que a gente está tentando dominar? A gente tem que ter na consciência a seguinte coisa: eu vou ir até lá e eu vou dar o meu melhor. Eu vou ir até lá. A gente até pode projetar um certo resultado que a gente quer obter, mas a gente tem que ter em primeiro plano o seguinte pensamento: eu vou ir até lá, eu vou dar o meu 100%, vou dar o meu melhor, independente do que aconteça. O meu objetivo não é um resultado específico. O meu objetivo é ir até lá e dar o meu melhor. Ponto. A partir do momento que você tira essa pressão de cima das suas costas e o alvo passa a ser você dar o seu melhor, você volta para casa com a sensação de dever cumprido, uma vez que você deu o seu melhor. Essa é a regra, é isso que a gente tem que mirar. Por quê? Porque se você volta para casa com a sensação de dever cumprido, você se sente muito mais autoconfiante para a próxima vez você ir fazer de novo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Pare de criar expectativas e cultive esse pensamento de ir até lá e dar o seu melhor, dar o seu 100%. Tá? Uma vez que a gente está falando de autoconfiança, a gente tem que entender o inverso dela, que é a insegurança. A gente só se sente inseguro diante de algo que a gente não domina. Você já parou para analisar as pessoas que são autoconfiantes? Geralmente as pessoas que são autoconfiantes, elas dominam a habilidade. São pessoas que já fazem há muito tempo aquela habilidade específica. Portanto, pelo fato delas fazerem há muito tempo, elas dominam aquela habilidade e elas expressam a confiança, a autoconfiança no momento de fazer aquilo ali. Tá, Wellington? Mas eu comecei agora, comecei essa semana. Como que eu vou me comportar de forma autoconfiante ali? Como que eu vou ser autoconfiante diante de algo que eu comecei agora? Eu vou ter que ficar anos e anos, eu vou ter que fazer muitos e muitas vezes para mim me comportar de forma confiante ali? Não. Você pode se comportar de forma autoconfiante mesmo ainda não dominando aquela habilidade. Quando você cultiva o pensamento de eu estou indo até lá e eu vou dar o meu melhor,
você está se comportando como uma pessoa autoconfiante. Por quê? Você pode até não dominar, mas você está indo com o intuito de ir até lá e dar o seu melhor. Ponto. Você, outra coisa que a gente tem que ter em mente, você só é inseguro diante daquilo que você não domina. Tá. Então, para mim dominar, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer várias vezes. Para mim dominar, o que que eu preciso saber? Eu preciso entender mais sobre aquele assunto. Eu preciso entender mais sobre aquela habilidade específica. Uma vez que você passa a entender mais, você começa a dominar e você começa a se comportar de forma mais autoconfiante. Então, a lição de casa é: comece a estudar tudo sobre essa área que você deseja dominar. Uma vez que você estuda, você começa a dominar aquela habilidade. Tá, entendi. Então, eu tenho que estudar sobre essa área que eu quero dominar. Eu tenho que ir com o pensamento de dar o meu melhor. E um terceiro ponto que a gente tem que frisar aqui: você tem que se conhecer. Uma vez que você conhece a si mesmo, você tem a consciência do seu potencial, do que você é capaz de fazer, você se comporta de forma autoconfiante, independente de qual seja o lugar, independente de qual seja a situação. Por quê? Porque quando você tem a consciência de qual é o seu potencial, você pode até pensar assim: eu ainda não domino essa habilidade, mas eu sei qual é o meu potencial e eu sei muito bem que se eu fazer, se eu treinar, se eu executar, eu vou dominar isso aqui e eu vou fazer isso aqui com maestria. Uma vez que você tem o autoconhecimento próprio, você é uma pessoa autoconfiante, independente do lugar, independente da situação. E um terceiro ponto que eu quero trazer aqui: o caos, o desafio, ele faz parte da vida de todas as pessoas. O desconforto, ele faz parte. O crescimento, ele acontece em meio ao caos, em meio à exposição. A pessoa que ela evita o caos, os desafios, a pessoa que evita as frustrações, ela é uma pessoa que não cresce e não evolui. Então, se você quer se tornar uma pessoa autoconfiante, você tem que aceitar o caos, aceitar os desafios e se tornar uma pessoa resiliente. Como que acontece o processo de domínio, independente de qual seja a habilidade? Acontece da seguinte forma: você vai até lá e você faz, você erra, você volta para casa, você analisa, você estuda, você pensa o que que de que forma eu poderia fazer melhor. Aí chega o próximo dia, você vai de novo, você faz, você erra, mas talvez você erra em outros erros. Você não erra mais naqueles primeiros erros que você errou. Você volta, você analisa, você aprende, você busca o conhecimento, você começa a dominar cada vez mais aquela habilidade, você começa a subir para o próximo nível. E a partir do momento que você vai subindo para o próximo nível, você vai se tornando mais autoconfiante. Você vai ganhando mais confiança naquela habilidade. Então, se acostume com esse processo de desafios, se acostume com esse processo de subir de nível dia após dia. Sabe como você acelera o processo de aprendizagem? Com um alto volume de execução. Se você quer acelerar o processo, você tem que acelerar o volume de execução. Você tem que fazer muitas e muitas vezes. Quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, menos você se importa com o resultado final, porque mais você está dominando a habilidade. Aquilo ali passa a ser algo automático. Você começa a dominar com maestria aquilo ali. Então, recapitulando o que a gente falou nesse vídeo, primeiro ponto para você ser uma pessoa autoconfiante: pare de criar expectativas diante de algo e vá com o seguinte objetivo: eu vou ir até lá e eu vou dar o meu melhor. Segundo ponto: busque o conhecimento daquela habilidade que você quer dominar e busque o autoconhecimento de você mesmo. Busque saber quem você é e reconheça o seu potencial, o que você é capaz de fazer. O terceiro ponto: se acostume com o caos e com os desafios. E para a gente finalizar, uma dica extra aqui, mas antes de eu dar essa dica, eu quero te convidar a interagir aqui no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, se fez sentido para você, e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, @wellingtoncarlos.1. Lá eu estou sempre compartilhando dicas e estratégias para ajudar você a crescer e evoluir. E como bônus aqui,
eu quero falar sobre algo que todo mundo possui dentro de si, que é a dúvida. Todas as pessoas possuem a dúvida dentro de si. E, diante das situações, as pessoas começam a duvidar da sua capacidade, elas começam a duvidar, talvez, da técnica que ela está utilizando para dominar aquilo ali, ela começa a duvidar de si. E a dúvida em si, ela não é algo ruim. A dúvida, ela só é ruim quando a gente utiliza ela da forma correta. Uma vez que você tem consciência disso, você começa a direcionar a dúvida para os alvos corretos. Comece a duvidar da sua incapacidade. Quando você sente incapaz diante de algo, duvide disso. Você, não é que eu não sou incapaz, é porque eu fiz pouco. Será mesmo que eu sou incapaz ou será que eu ainda não fiz o bastante para dominar isso? Quando você sentir medo diante de algo, será mesmo que eu tenho medo? Ou será que se eu fizer isso aqui 50 vezes e esse medo ele vai embora? Comece a duvidar das coisas que estão te atrapalhando a crescer e a subir de nível. A gente tem que entender uma coisa. Uma vez que a gente consegue direcionar os nossos pensamentos, a gente começa a dominar o que a gente quiser, a gente se torna autoconfiante. Por quê? Imagina que você começa a direcionar seu pensamento da forma correta. Você começa a pensar assim: eu vou fazer isso aqui até aprender, vou fazer isso aqui independente do resultado final. O seu cérebro ele já começa a criar meios para você dominar aquilo ali, porque ele já percebeu, independente do que aconteça, você jamais vai desistir. Você vai fazer, você vai até o fim. Então, utilize isso a seu favor, utilize a dúvida ao seu favor e direcione os seus pensamentos da forma correta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto!